tipo de fundo muito procurado são os fundos multimercado, que são aqueles fundos que têm uma liberdade de atuação muito grande. Então, se você tiver uma carteira só com fundos multimercado, você consegue ter uma carteira ali com várias estratégias diferentes. Mas no vídeo de hoje, eu quero fazer uma análise dos 2 principais fundos multimercados do último semestre. E se você quer continuar a fazer essa análise junto comigo, deixa aqui a curtida no nosso vídeo e não se esqueça de se inscrever também no nosso canal. Então, quais são os 2 fundos que a gente vai analisar hoje? Vamos analisar o Exploritas Alpha América Latina e o SPX Hector. Esses foram os 2 fundos multimercados com melhor rentabilidade nos últimos 6 meses. E esses fundos foram selecionados dentro do nosso filtro de fundos de investimento. Os critérios que a gente utilizou foram fundos abertos, ou seja, não são fundos exclusivos e fechados para poucos cotistas, então tem que ter mais de 50 cotistas, patrimônio superior a 1 milhão e ter mais de 1 ano de existência. Vamos começar então pelo primeiro fundo, que é o Exploritas. Nos últimos 6 meses, o fundo teve um retorno de mais de 30% no período, enquanto o CDI, que é o benchmark utilizado para os fundos multimercado, teve um retorno um pouco acima de 6%. Ou seja, o fundo rendeu quase 5 vezes mais que o CDI. Apesar de usar o CDI como benchmark, os fundos multimercado eles costumam ter uma volatilidade bem maior. Esse fundo, por exemplo, nos últimos 6 meses, teve uma volatilidade acima até da própria bolsa, uma volatilidade de mais de 20%. Então, assim, ele usa o CDI como benchmark, mas a volatilidade dele está bem mais perto de um fundo de ações. Inclusive, o pior retorno histórico desse fundo foi uma queda de 40% em um único mês, para você ver como é um fundo que tem um risco alto. E aí vem um ponto importante, que não basta você olhar para uma janela curta, né? Você olhar só para 6 meses. É importante você entender o histórico do fundo e olhar lá para trás também. Então, esse pior retorno histórico foi em março de 2020, que foi quando a gente teve ali a crise do Covid. Foi natural, muitos fundos, quase todos os fundos tiveram um mês bem complicado, assim como esse fundo também teve. O que é importante aqui é a gente olhar o drawdown do fundo. O drawdown, ele mostra quanto tempo o fundo demorou para se recuperar. Então, não basta olhar quanto ele caiu, mas como que ele reagiu a essa crise e quanto tempo ele demorou para voltar. E falando um pouco da carteira do fundo, ele tem mais de 40% da carteira dele alocado em ações. E é justamente por isso que é um fundo que tem uma volatilidade alta, uma volatilidade inclusive acima do nosso Bovespa. É um fundo que tem estratégia long e short. O que isso significa? Que ele tem tanto uma carteira de ações comprada quanto uma carteira de ações vendida. Isso é bom porque ele consegue ganhar nas 2 pontas, né? Então ele ganha tanto com ações que estão subindo, quanto pode ganhar com ações que estão caindo. Então, como o próprio nome diz, ele investe em países da América Latina, tanto renda fixa quanto renda variável. Mas o principal do fundo está no Brasil, por isso que em março de 2020 foi tão puxado para baixo, foi quando começou o Covid aqui. Mas se você olhar para 2019, o fundo também teve momentos bem complicados por causa de algumas posições que ele tinha na Argentina, que é um país que vem passando por uma crise bem complicada já há alguns anos. E falando do lado positivo, agosto de 2022, o fundo teve um retorno positivo de 16% em um único mês. Isso aconteceu porque foi um mês positivo para a bolsa, só que o fundo, além de aproveitar a alta da bolsa, ele conseguiu ganhar também na parte short do fundo, que é a parte que ele estava vendido. Então foi o que eu comentei, o fundo ele consegue ganhar tanto na alta quanto na queda. Em agosto de 2022, ele se aproveitou muito bem desses 2 momentos. E o que é o ponto importante? Metade da rentabilidade no ano veio de um único mês. Então foi um mês que realmente eles acertaram. O mais importante aqui é que você precisa olhar não só para uma janela curta, mas sim para o longo prazo. Quando você olha para uma janela muito curta de um fundo, aquilo não reflete a realidade dele. O ideal é você olhar para o histórico, para você entender melhor o comportamento dele e ver se realmente faz sentido para o seu perfil. O segundo fundo que a gente vai olhar é o SPX Hector. Também teve um retorno próximo a 30% no período versus o CDI de pouco mais de 6%. E quando a gente olha para a volatilidade,
também teve uma volatilidade alta esse ano, perto ali da casa dos 20%, que é mais ou menos a volatilidade do Ibovespa. E esse é um fundo multimercado internacional. Ou seja, como qualquer fundo multimercado, ele tem liberdade de comprar renda fixa, renda variável, ele pode investir em moedas, enfim, tem uma liberdade ali de investir em vários ativos diferentes, só que ele não faz isso no Brasil, ele faz isso pelo mundo todo. E apesar do cenário lá fora esse ano estar bem complicado, o fundo vem conseguindo se aproveitar de boas oportunidades lá fora para conseguir trazer rentabilidade. E aí vem um dos pontos mais importantes desse fundo. Não é que ele está indo bem agora. Esse é um fundo que, quando a gente olha para o histórico dele, é um fundo extremamente consistente. Então, ele existe desde 2010, tem mais de 12 anos que o fundo existe. E em todo esse período, a média de retorno dele foi de 450% do CDI. Então, se a gente olhar assim no ano a ano, a gente vê que é um fundo que constantemente vem trazendo bom retorno. E nesses 12 anos, a gente teve apenas 2 anos que ficou abaixo do CDI. E nenhum ano ele ficou negativo. Então, são alguns pontos importantes para a gente olhar quando a gente olha para a consistência de um fundo. Então, esse tipo de informação é legal porque é aquilo que eu falei. Não adianta olhar só para o curto prazo. Vamos supor que esse fundo estivesse indo mal nesses últimos 6 meses. Não significa que é um fundo ruim. Então, vamos olhar para todo o histórico do fundo para a gente entender melhor como que ele se comporta em cenários de crises. Então, é o que eu falei, isso vale tanto para fundos com bom retorno quanto fundos com um retorno ruim. Às vezes a gente olha para um fundo e fala, nossa, esse fundo é uma porcaria, tá indo super mal no ano, tá indo super mal no mês, no trimestre. E não necessariamente, é importante a gente olhar para o histórico dele. Será que é um fundo que sempre foi mais ou menos? É um fundo que já teve outros momentos muito complicados? Ou não, é um fundo que tem bastante consistência, que performa bem, que se recupera bem de crises. Então, o principal ponto aqui é, olhe para o histórico, olhe para o longo prazo e não para janelas curtas. E todas essas informações que eu trouxe estão na ferramenta de fundos da Mais Retorno. Então, eu fiz aqui um filtro, trouxe algumas informações, mas se você quiser dar uma olhada em outros fundos, é só entrar no site, dar uma fuçada, coloca ali os filtros que você tem interesse para poder conhecer alguns outros produtos também.